Olá, graça e a paz, amém? De volta no nosso meio-dia com a Dani. Eu estava alguns dias afastada e semana passada nós tivemos o feriado da Sexta-feira Santa e a Sexta-feira Santa é o único dia que eu não ministro a live do meio-dia. Então, estamos retomando hoje com o coração transbordando daquilo que Deus tem para cada um de nós. Muito feliz em estar aqui e mais feliz ainda sobre o tema. Vocês mesmos escolheram semana passada e o tema de hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Às vezes a gente acha que a dependência emocional ela só vai acontecer por alguém, não necessariamente. Às vezes somos dependentes emocionalmente de pessoas, mas também de situações, de circunstâncias, de lugares que nos colocam na sociedade, onde a gente acredita que aquilo é uma única verdade, amém? E a partir disso, hoje nós vamos falar sobre algo que vocês mesmos têm trazido como demanda. Boa parte de vocês, quando eu pergunto sobre o que você pode fazer, consegue já perceber que possui sim uma dependência emocional. Eu sei que a maioria de nós tem essa dependência emocional a partir de pessoas, ok? Onde acreditamos que só se alguém me amar, só se alguém me der atenção, só se alguém voltar para casa, a gente dá a chave da nossa vida e da nossa felicidade e do contentamento e da plenitude a outro ser humano. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de deter a chave da felicidade da vida do Daniel. Assim como também não sou capaz de deter a chave da felicidade da vida dos nossos filhos, por exemplo. Da mesma forma, o Daniel também não é capaz de deter a chave da minha felicidade e nem da felicidade dos nossos filhos. Há um lugar dentro de nós, aonde se encontra esse vazio que só é preenchido através do Espírito Santo. E aí fica a pergunta, boa parte, eu tenho certeza dessa audiência que está agora aqui, sabe disso. Mas não muda a situação. Então hoje eu convido você a compartilhar essa live com o maior número de pessoas, amém? Aonde o Senhor virá com uma palavra rema para agir no coração de cada um. Para quem está entrando agora, o tema de hoje é fim da dependência emocional, quebra da dependência emocional, ou melhor, vencendo a dependência emocional. Mas antes de nós começarmos, eu quero que a gente, aonde estiver, fecha os teus olhos e vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza nessa palavra, que essa palavra possa vir ao coração de cada um de vocês como palavra rema, revelada, que ela venha para trazer a cada um de nós o entendimento, aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, amém? Então, simbora, meu povo, bora botar fogo nessa seara, porque Jesus tem muito para falar. Para quem puder anotar e depois ler com calma, anote aí 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 9 até o 12, amém? E aí vai dizer assim, porém como diz as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou parar aqui nessa primeira estrofe. O que ninguém nunca viu, o que ninguém nunca ouviu, o que jamais alguém pensou, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Hoje eu vou te fazer uma pergunta antes da gente continuar a leitura desse texto. Você ama Deus? Eu tenho convicção. Eu não vou dizer 100%, porque para mim 100% unanimidade é só Jesus. Mas eu vou dizer que 99,99999% vai dizer sim, eu amo a Deus.
Eu posso achar que Deus me esqueceu, eu posso acreditar que Deus não está olhando para minha dor, eu posso acreditar que Deus não está nem aí para mim. Mas eu amo a Deus. E esse primeiro trecho de 1 Coríntios, capítulo 2, vai dizer que há coisas reservadas no profundo e no escondido daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Talvez você nunca tenha atenado que a dependência emocional de nós para alguém está sim muito ligado à ausência de um amor verdadeiro a Deus. Opa! Dani está dizendo que eu não amo a Deus? Não. Estou dizendo que você não ama de todo o teu coração. E sim, eu já estive nesse lugar. E sim, eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que é esse comportamento. Eu sei o que é esse sentimento. Eu sei qual é essa dor. Mas vamos continuar lendo o texto completo. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele e que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o próprio Espírito conhece e há tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo aquilo que Deus tem nos dado. Esse texto, Paulo está falando sobre um homem espiritual e um homem carnal. Quando eu vivo a dependência emocional de alguém, infelizmente, eu vivo sob a condição de um ser humano carnal. Você quer ver? Quando o teu cônjuge olha para você e diz: eu não te amo mais. Eu prefiro ficar sozinho do que estar contigo. Acabou. Eu amo outra pessoa. Não tem volta. Isso aqui não tem mais jeito. Não há como haver solução. Quando você ouve palavras como essas, o que acontece com você? Não só com você, isso vai acontecer com todos nós. O desânimo vem. É como se recebêssemos um soco na boca do estômago. Se pudéssemos palpear o impacto que essas palavras recaem sobre nós. O nosso dia acabou, a nossa vida acabou. A esperança vai ao som dessas palavras. O desejo de se manter de pé, com fé na luta, vai embora. E aí você começa a entrar num loop infinito de: a minha vida acabou. Eu não sou mais feliz. Eu só quero dormir. Alguns pensam: eu quero é morrer. A vida acabou. Acabou. A gente não consegue ver esperança em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Nada traz alegria à nossa face. Nada enche o nosso coração de contentamento. Nada. Vamos pro pó, literalmente. Mas quando acontece o inverso, quando algo bom acontece na nossa vida, por que a gente não recebe com a mesma intensidade? Quando um filho diz que nos ama, quando um milagre inesperado acontece, quando uma provisão bate na tua porta, quando Deus no secreto fala algo para você dizendo: ei, eu ainda não perdi o controle de absolutamente nada. A gente se alegra. Mas o impacto da alegria não é igual ao impacto da tristeza. Por que a gente tende a pesar mais a tristeza
colocando a alegria num lugar menor. Isso acontece porque eu estou, sim, adoecido. Mais uma vez, compreenda o que eu vou dizer para você. Nós vamos sentir, tá? Chega dessa balela de que, não, para você ser um verdadeiro cristão, para você saber que você está sendo restaurado, pode o mundo cair, você tá lá firme sem sentir. Mentira. A maior mentira que alguém pode contar para você é que você não vai sentir. Você vai, eu vou. Mas a maior verdade que a Bíblia diz para mim e para você é que, ok, você vai sentir, mas ok, nele você é mais do que vencedor. Não é sobre maquiarmos os nossos sentimentos, não é sobre não sentirmos o abatimento, o cansaço, não é. E nunca será. Amém? Mas é o que eu faço com esse sentimento. É o que eu faço. Ok, senti. Ok, me levantei. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor ainda vive. Eu sei que vou viver o extraordinário de Deus. Mas por que você se importa muito mais com aquilo que as pessoas te dizem e se importa muito menos com aquilo que a verdade que nos liberta diz? A palavra vai dizer para mim e para você: conhecei a verdade libertará. Então por que eu ouço a voz da multidão, eu ouço a voz das outras pessoas dizendo para mim que não, 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 quando a Bíblia diz para mim, não temas, confia, levanta, segue, marcha, usa o teu cajado, o mar vai se abrir. A Bíblia diz que sim, haverão dias maus, mas sim, também haverão dias de glória. Então por que eu deposito sobre alguém algo que só o Espírito Santo pode completar? Engraçado que quando eu estava preparando essa palavra, quando o Senhor falava comigo, esse exemplo não tinha vindo sobre a minha mente e agora o Espírito Santo trouxe. Eu fui uma criança e uma pré-adolescente e uma adolescente que sentia um vazio, um buraco dentro de mim. Eu buscava ainda numa idade muito tenra o preenchimento desse vazio e eu não achava. E como qualquer pessoa que vem do mundo e não conhece a Cristo de maneira verdadeira, eu achava que algumas práticas fariam que esse buraco fosse preenchido, mas ele não era. Mas aos 18 anos, quando eu conheci Jesus de maneira profunda e verdadeira, eu nunca mais senti esse vazio. Isso não significa que eu não tive medo. Isso não significa que eu não fiquei triste. Isso não significa que eu tenha em algum momento pensado em desistir. Mas significa sim que do dia que esse lugar foi preenchido pela presença do Senhor, eu nunca mais me senti só. Até nos momentos mais solitários da minha vida, nos mais difíceis, eu não conseguia me sentir só. A palavra que rege a minha vida é: olho para os montes, da onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de ti, Senhor, aquele que criou o céu e a terra. Todas as vezes que o medo me abate, essa palavra vem de encontro ao meu coração. É o Espírito Santo me lembrando que o meu socorro vem daquele que criou o céu e a terra. Aquele que criou o céu e a terra é muito mais poderoso do que os meus problemas, do que os meus medos, do que as afrontas, do que as calúnias, do que as injúrias, do que qualquer outra coisa. De verdade, vocês acham que é fácil estar aqui? Isso porque esse ministério é desse tamaninho se olhado pelos olhos do homem. Porque eu sei que pelos olhos de Deus, ele é gigantesco.
Não é fácil estar aqui e todos os dias receber mensagens bem duras. Todos os dias alguém dizer para mim que não é suficiente o que nós temos feito. Todos os dias receber mensagens de afrontamento, de perseguição e de uma série de tantas coisas que eu realmente não venho aqui para dividir com vocês. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a quem pertence a minha dependência. Se eu fosse depender das palavras que me lançam, eu estava deitada no fundo de uma cama e eu nem me levantaria mais. Então, quebra hoje a dependência daquilo que as pessoas dizem para você. Entenda que quem vai afrontar você não é quem está distante, é quem você estende a mão. É quem, ao estender a sua mão, você alcança essa pessoa. Não é alguém que você não está com a mão estendida. Isso significa que palavras duras, sentimentos de não pertencimento, de inferioridade, de não sou suficiente, há um vazio que toma conta de mim, não vão vir do estranho, vão vir do conhecido. Vão vir de quem divide a cama com você, de quem você se aliançou, ou até mesmo de quem te trouxe a vida, ou de quem você para a vida trouxe. O que eu quero dizer aqui? Que palavras duras virão do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, dos líderes, dos irmãos sanguíneos, dos irmãos em Cristo, dos primos, de quem te circunda. E aí eu me torno dependente dessas palavras duras. E parece que quanto mais a pessoa me rejeita, mais eu necessito da presença dela. É como se tivéssemos Cristo de braços abertos e o inimigo das nossas almas também de braços abertos. Mas eu acabo escolhendo o inimigo. Entenda o que eu tô falando. Eu não tô falando que o teu marido é o Satanás e a tua esposa é o demônio. Não é sobre isso. Mas eu tô falando por quem rege hoje a vida dessas pessoas. Porque não há um muro intermediário aonde eu diga, eu tô aqui no mundo, mas eu gosto de Jesus, tá? Ou eu tô aqui na igreja, mas o meu coração tá cheio de lixo. Deixa eu falar algo pra você. Ou estamos com um coração limpo diante a face do Senhor, ou não estamos. Não há um meio termo. A Bíblia diz que o morno ele vomita. E eu não quero ser vomitada, não. Ele diz quente ou frio. Eu prefiro que você seja quente ou frio, mas não seja morno, para que eu não te vomite do alto da minha boca. E vivemos no morno. E o que é o viver no morno? Deixa a vida levar, deixa. Se eu não fizer nada, a vida por si só se resolve. Se eu não fizer nada, Deus vai tomar de conta. E aí, um belo dia, a tua inércia bate de esmurrar a porta. E você é surpreendido com o divórcio já saiu. Ou um fruto do adultério vai chegar. Ou assumiu o adultério. E aí, quando a dor esmurra na nossa porta, você corre desesperado, perguntando, e agora? E agora? E agora? E Deus está dizendo, eu estou de braços abertos, te esperando há tanto tempo, não era para você estar vivendo isso, e você foi deixando, me colocando em último lugar, enquanto eu estou te chamando para me dar a primazia. Somos dependentes de outras pessoas porque esquecemos de ser dependentes primeiramente de Deus.
Há uma verdade na palavra de 1 Coríntios, capítulo 2, do 9 até o 12. E essa verdade é que o sobrenatural e o extraordinário de Deus é somente para quem ele se revela. Eu vou ler a primeira estrofe desse texto. Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e jamais pensou, podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Há uma condicional: amar a Deus. Amar a Deus de qualquer forma? Não. Acima de todas as coisas. Quando você é dependente emocionalmente de alguém, você está dizendo para Deus: olha, Senhor, eu amo mais a ele, eu amo mais a ela e menos a ti. Esse é o recado. Quando eu perco tempo nas redes sociais, saiu, não saiu, publicou, status, tá casado, tá namorando. Meu Deus. Ao invés de estar adorando o nome do Senhor, você não pode dizer que você não tem tempo para orar, porque você tem tempo para stalkear. Você não pode dizer que você não tem tempo para adorar, porque você tem tempo para estar ouvindo afrontamento de outras pessoas. Deixa eu trazer para você algo que talvez você saiba, possivelmente você sabe, mas você ainda não parou para pensar. Sempre haverá um impedimento, mas sempre também, e aqui eu vou repetir a palavra sempre 4 vezes, sempre haverá o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida. Para cada 3 impedimentos, há 4 sobrenaturais. O que você vai escolher? Vamos para o prático? Quando o Senhor diz para Abraão: deixa a tua casa, deixa a tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, porque eu irei te transformar numa grande nação. Abraão estava recebendo aquela promessa com uma mulher estéril. A mulher de Abraão não podia conceber filhos. E Deus diz para ele: eu te farei pai de uma grande nação. Seria a mesma coisa dele dizer para alguém que não tem suas pernas: você vai ser um velocista. A pessoa ia olhar e dizer assim: mas como? Como assim? Deus estava fazendo uma promessa a Abraão, aonde quem poderia ser o agente de multiplicação daquela promessa era sua esposa, porque quem gera é a mulher. Mas a esposa de Abraão era estéril. Ela não concebia filhos. Então, como ele seria pai de uma grande nação com uma mulher que não concebe filhos? Sempre vai haver um impedimento, mas sempre haverá a voz do Senhor. Essa promessa é tão profunda que na próxima geração, em seu filho Isaac, na próxima geração em que aquela promessa haveria de se cumprir, sua esposa também era estéril. Abraão, a esposa é estéril. Seu filho Isaac, a esposa é estéril. E aí você diz: termina por aí. Não, seu neto Jacó, a esposa era estéril. Você conseguiu compreender o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? A promessa tá aí, mas você só tá vendo o que é estéril. E eu estou dizendo que o que é estéril dará luz, nascerá. O que é impossível acontecerá. A promessa começa em Abraão com uma mulher estéril, vai para seu filho com uma mulher estéril, vai para seu neto como uma mulher estéril. Hoje a nação judaica diz: eu sou filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. A promessa se cumpriu. Hoje, se você pergunta ao povo judeu: da onde vem a tua linhagem?
de Abraão, de Isaac e de Jacó, 3 mulheres estéreis. 3 mulheres que não poderiam conceber e a promessa se cumpriu. Então por que você está dependente daquilo que está dizendo para você que é não? Quando o Senhor diz, até a mulher estéril dará à luz. Mas você só olha para o que é estéril, você não olha para aquilo que é extraordinário, você não fixa o teu olhar naquilo que só Deus pode fazer. Aí você se abate com aquilo que o humano diz que fará e faz. E faz. Abraão carregou a promessa. Isaac carregou a promessa, Jacó carregou a promessa. Isso significa que quando chegou na descendência de Jacó, ele vinha de uma avó estéril, de uma mãe estéril, com uma esposa estéril. Não importa o tempo, aquilo que vai nascer, irá nascer. Havia sim um impedimento, ser estéril, mas havia acima do impedimento a palavra do Senhor dizendo, eu vou fazer. Eu dei a promessa está acima do impedimento. E aí hoje eu te faço uma pergunta. Havia um impedimento, a promessa é maior, mas afinal de contas, como o sobrenatural acontece? Quem se arriscaria a dizer? Havia um impedimento, mas havia uma promessa. Então, como o sobrenatural acontece? Como o sobrenatural aconteceu para Abraão, Isaac e Jacó? E como esse mesmo sobrenatural acontece nas nossas vidas? Deixa eu te dizer algo. Deus deu para mim e para você uma coisa chamada dons. Mas eu quero me apropriar do dom ou dos dons do coleguinha. No lugar de eu fazer um ato simples. Esses dias o Daniel estava conversando com uma aluna nossa. E ela disse assim, poxa Dani, eu participo da campanha do não sei disso, participo da campanha não sei daquilo, subo um monte, oro, jejuo, papapá, papapá, e eu não tô vendo se cumprir a promessa na minha vida. E aí o Daniel olhou pra ela e disse assim, faz quanto tempo que você se sentou na beiradinha da tua cama e conversou, você e o Senhor? E ela parou. Ele disse, você está indo na campanha disso, na consagração daquilo, no jejum daquilo outro, e lá. Não que isso não seja importante, mas o gesto mais simples de qual foi a última vez que você sentou na beirada da sua cama, baixou a tua cabeça e ali conversou com Deus. Contou para Ele como tem sido os teus dias. E principalmente tem pedido para ele se revelar para você. Hoje eu te faço a mesma pergunta. Qual foi a última vez que você sentou na beirada da tua cama num gesto singelo de conversar com o Senhor? Não como um mendigo de pires na mão pedindo algo, mas para contar como tem sido os teus dias. Para dizer para Ele o quanto que tu o amas, para dizer para Ele que você tem lutado para que a primazia do teu coração possa ser dele. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você teve essa conversa sincera? Deus dá dons para mim e para você. Aquilo que Ele quer revelar na tua vida, Ele vai revelar para você. Não que a tia do coque não possa revelar, ela vai. Mas o que está no profundo, no oculto, no escondido, Ele vai revelar para você. Hoje eu quero, como no ato profético, cada um que esteja nessa live agora, escreva aqui nos comentários, dons, no plural, amém? D-O-N-S, dons, 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 dons. Deus dá dons para cada um de nós. O dom da revelação, o dom da palavra, o dom do conhecimento, o dom
das línguas estranhas, o dom de interpretar as línguas estranhas. Então hoje, como no ato profético diz: Senhor, eu quero dons. Eu quero os dons que só Tu podes me dar. Eu quero os dons que só Tu podes me revelar. Eu quero os dons daquilo que está no profundo, no oculto e no escondido, daquilo que Tu queres para minha vida. Eu quero dons para não mais estar dependente emocionalmente da vida de alguém, mas dons para ser totalmente dependente de Ti. Dons. O que você está esperando? Você está esperando a situação ficar ainda pior? Gente, eu me assustei com o número de pessoas que votaram na enquete. Tô levando a vida do jeito que der. Deixa a vida me levar. E o Senhor está dizendo: dons, eu quero te dar dons, dons de me conhecer, dons de se aprofundar de mim, dons de te revelar aquilo que eu tenho para a tua vida. Dons, escreve aí a palavra dons. Não precisa escrever textão não, só dons. Amém? Como no ato profético, que hoje você receba os dons do Senhor, que hoje você sente na beirada da sua cama e diga: Senhor, eu quero os teus dons. São através dos dons. Através dos dons que Deus dá para mim e para você uma visão espiritual e deixa a visão natural de lado. Quando Abraão, Isaac e Jacó estavam vivendo suas promessas, havia um impedimento natural e carnal que eu falei para vocês, que era a esterilidade de suas esposas. É tão fantástico que Abraão tinha uma esposa estéril, mas teve um filho, Jacó. Jacó tinha uma esposa estéril, mas ela deu à luz a um filho. Jacó é o neto. Abraão, Isaac e Jacó. Mas ela deu um neto a Abraão, Jacó. Sempre haverá um impedimento. Não ache que os milagres acontecerão porque você não tem nenhum impedimento, tá? Porque a grama tá verdinha e o trem tá fácil. Não, é porque a grama tá esturricada, o trem não tá fácil. É a partir daí que o milagre acontece. Sabe por quê? Porque Deus não vai dividir a glória dele comigo e com você e com ninguém. Porque quando eu consigo algo na força do meu braço, sabe o que acontece? Acontece de eu dizer: não, porque eu convenci, porque eu consegui, porque o que eu fiz e o que eu disse impactou a vida da pessoa e ela percebeu que estava errada. Não, porque eu, e aí o eu infla como um grande balão de egocentrismo. E Deus não vai dividir a glória dele nem comigo, nem com você e nem com absolutamente ninguém. Então, para toda promessa haverá um impedimento do qual eu e você somos incapazes de resolver com as nossas mãos. Um impedimento onde somente ele faz com que a estéril dê a luz. Não pense você que o meu problema é mais difícil. É nada. Até porque não tem régua para problema, tá? O que é difícil para você, talvez para mim não seja tanto. Não fica tentando achar uma modelagem da tua dor na dor de alguém. Porque se nós formos olhar de modo natural, sabe o que vai acontecer? Quando Deus disser para você: eu te transformarei numa grande nação, no pai de uma grande nação, você vai olhar e vai dizer: como? Sou estéril. É impossível. Porque olhamos de um prisma natural. Sabe por quê? Eu disse para vocês: escrevam dons, para você ter o dom de ter a revelação daquilo que Deus está falando com você. A Bíblia não é um livro lido. Esse livro aqui que vocês estão vendo
Eu posso lê-lo uma, lê-lo duas, lê-lo 3, 1000 vezes. Se ela não for revelada através do Espírito Santo, é só letra morta. Mas ao pegá-la e orar e disser a Deus: Senhor, que o teu Espírito Santo me conduza nessa leitura, me trazendo a revelação da tua palavra, daquilo que só tu tens para mim. Aí se transforma em vida, se transforma em lâmpada para os meus pés. Deus quer nos dar dons de entendimento, de compreensão, de discernimento, dons de profecia sobre a nossa casa. O maior profeta sobre a tua casa é você. Você que precisa levantar a voz sobre um vale de ossos secos e dizer: eis que eu vejo vida, osso juntando com osso, tendão com tendão, carne com carne, músculo com músculo, pele com pele. Aquilo que está morto, estéril, ressecado de ossos, cabe a você abrir a boca e determinar a vida. Porque Deus tem entregue autoridade sobre nós, autoridade vinda do Espírito Santo. Então por que você está perdendo tempo entregando a tua felicidade para alguém que não tem condições nem de se sustentar até a esquina? E aqui eu não estou falando de sustento financeiro, tá? Eu e você somos carne morta. Dessa terra a gente não leva nem o pó. Fica tudo. Então como a minha felicidade pode estar na mão de alguém que ao morrer vai ficar tudo aqui, igual a mim? É tão falho quanto eu, tão doente quanto eu, tão cheio de limitações como eu, mas eu acho que a minha felicidade está nele. E não de onde virá o meu socorro vem de ti, Senhor, que criou o céu e a terra. Vamos sentir, porque temos sentimentos, porque amamos as pessoas, mas a minha felicidade não cabe a ninguém. Todo homem e mulher de Deus precisa largar a dependência humana e se ajustar ao sobrenatural, porque quem se ajusta ao sobrenatural vai viver os milagres. Vai viver os milagres. E outro ponto muito importante que Deus falou comigo nessa manhã: todo milagre, amém? Todo milagre vai emanar da fraqueza. Todo milagre vai brotar a partir da fraqueza, a partir da minha condição humana, de que eu não nada, absolutamente nada posso fazer, para que a glória de Deus seja exaltada. Para que a glória de Deus seja exaltada. Então não pensa que da dor vai nascer dor. Não. Se você estiver como um homem e mulher espiritual, da dor nascerá um milagre. Vai de Gênesis e Apocalipse. Me conta qual foi o milagre que aconteceu que não foi gerado através de uma dor. Cadê? Nenhum. Gênesis e Apocalipse. Todo o extraordinário, todo o sobrenatural, todo o milagre, toda a provisão, tudo nasceu de uma fragilidade. Nasceu daquilo que era impossível. Nasceu daquilo que estava morto. Nasceu daquilo que era estéril. Nasceu daquilo que não daria frutos. Então não tenta moldar a tua dor achando, tá mais difícil pra mim, hein? Ou, acho que Deus nem se importa. Tá tão fácil. Não é sobre o nosso prisma, mas é sobre o olhar dele. Chega de viver de migalhas, da aprovação, da aceitação de pessoas, colocando em outro ser humano as chaves da tua vida, da tua felicidade, do teu contentamento e do teu pertencimento. Isso é tão real para mim e para você, e anote essa palavra para ler depois. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, eu, o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas. Cisternas
partidas, rotas, que não retém água. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Porque Ele não está falando para o ímpio, não. Ele está falando comigo e com você, porque Ele está dizendo, porque o meu povo fez duas maldades. Ele não está falando pro teu marido que está perdido no mundo, Jiraya, o cavalo do Jiraya, o amigo do Jiraya, virado do cão e do capeta. Vivendo de sextou, sábado, domingo, segundou, terçou, quartou, quintou. Não é pra ele, pra ela não. O que Deus está falando é comigo e com você. Porque Ele está dizendo, o meu povo fez duas maldades. A primeira foi que me abandonaram e a segunda que tentaram ter água viva de uma cisterna que vazava. Aqui, Deus está dizendo para mim e para você, eu não sou o centro da tua vida. Eu levei essa paulada hoje de manhã cedo. E é por isso que eu estou repassando para vocês. Deus está dizendo que quando eu abandono Ele, rios, fonte de águas vivas, e quero ser abastecido de uma cisterna rota. Cisterna rota são seres humanos falhos como eu e como você. Eu quero viver a vida através de beber a água daquilo que está vazando e que é morto. Aí eu quero receber o milagre só daquilo que é vivo, mas eu abandono o que é vivo. Deus está nessa tarde falando para mim e para você, eu não sou o centro da tua vida, tá bom? Dorme com esse barulho. Sabe o que Deus está dizendo também para mim e para você? Quando dependemos emocionalmente de outras pessoas, tuas lágrimas não são por mim. E sim, porque o tempo está passando e você está desesperado, desesperada. Você não me busca por me amar. Você só vem até a mim por conta de algo ou alguém que você quer. Outro tapa que eu recebi. Tuas lágrimas não são por paixão, nem por desejar a minha presença, mas porque você não sabe o que fazer. E agora eu tô te perguntando, Deus está mentindo para mim, para você? Antes que você minta e Jesus está vendo, a resposta é não. Deus está certo em nos confrontar em cada uma dessas palavras. Mais do que certo, a gente tem que ficar caladinho, dizer, me perdoa, Senhor, e irmos para o centro. Deus está dizendo nessa tarde para mim e para você, você me abandonou, você me deixou, você largou a fonte de águas vivas e cavou uma cisterna. Eu não vou mentir para vocês, eu ando chorando, tá? Eu até disse pro Senhor, eu fiquei 4 anos sem chorar. E agora uma borboleta passa, eu já tô me emocionando. E glória a Deus por isso. Mas quando eu escrevi em caixa alta, ou seja, eu tava gritando comigo, cada uma dessas frases, eu não tive como não dizer, Senhor, me perdoa, é verdade. É verdade. É verdade, porque muitas das vezes eu me emociono porque eu tô com medo, porque eu quero a tua provisão, porque eu quero que algo se resolva, porque o tempo tá passando, porque eu não sei mais como resolver. Mas me perdoa, porque eu não tenho me emocionado e só sentir a tua presença. Para muitos de nós, o Espírito Santo é alguém quase que, sei lá, um personagem talvez. E aí a gente quer sentir coisas tremendas. E o Espírito Santo é brisa suave. Eu tenho que me emocionar porque quando eu sento na beirada da minha cama e baixo minha cabeça e digo, Senhor, eu só quero sentir que tu estás do meu lado. E eu quero até às vezes ficar calada e gemer, mas sabendo que tu está aqui do meu lado. Isso é o Espírito Santo.
Isso é o Espírito Santo. Nessa tarde o Senhor está chamando eu e você para o arrependimento. De estarmos aqui porque queremos algo e não porque queremos Ele. E aí depois a gente não entende porque está cansado, sobrecarregado, estafado, sem fé. Porque a gente tem cavado cisternas, temos bebido de água que não é viva. E o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, água viva você só vai beber em mim. Água viva você só vai ter em mim. Rios de águas vivas. Eu e você estamos aqui para beber da fonte. E nem precisa dizer quem é a fonte, mas eu vou dizer. A fonte é Jesus. E se a minha dependência não for dele, se o meu amor não for dele, se a minha entrega não for por ele, viverei eternamente dependente de pessoas, de palavras, de estímulos, de situações. A última frase que Deus me deu sobre a ministração de hoje é que Satanás quer que eu e você venhamos entregar para pessoas aquilo que deveríamos entregar unicamente para o Espírito Santo, amém? Que esse mesmo rema que me alimentou possa hoje, não através do que eu disse, mas através da presença do Espírito Santo, que essa palavra hoje possa tocar no teu coração. E assim como eu pedi perdão para Deus, você também possa se arrepender e nunca mais depositar em outras pessoas aquilo que devemos entregar para Ele. Amém? Uma boa tarde, gente. Fiquem com Deus. Não esqueçam, dons. Bora fazer uma última rodada aí? Escreve dons como um ato profético daquilo que Deus quer revelar para cada um de nós. E aproveitando esse ato profético, pedindo para vocês escreverem dons, eu quero lembrá-los que o projeto Dons está com as suas inscrições abertas. Dons é um projeto de dupla semeadura, aonde você vai receber sementes da palavra para que você plante e germine na sua vida. E você vai semear na vida de quem está em vulnerabilidade social para que elas tenham alimento físico e alimento dos céus. Por favor, gente, na última edição nós conseguimos 90 inscrições / doações, das quais 100 pessoas foram impactadas, 100 famílias foram impactadas com a inscrição de vocês. Então hoje, vai lá no link da bio, clica lá, lança essa semente. Eu tenho certeza que ela germinará e dará frutos, amém? Na vida de cada um de vocês. Gente, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Até a semana que vem, amém?